Olá, alunos e alunas da Unitins. Meu nome é Patrícia de Aquino, eu sou professora e diretora da Diretoria de Assuntos Internacionais da Unitins. O tema da aula de hoje é explicar o que é essa diretoria e apresentar um pouco sobre internacionalização acadêmica na Unitins para vocês. A Diretoria de Assuntos Internacionais, esse é um slide de apresentação, né? Nós vamos falar nessa aula sobre quem é a DRINT, que é a abreviação da Diretoria de Assuntos Internacionais, o que é a internacionalização acadêmica, onde atua a DRINT, quais são os nossos convênios de cooperação acadêmica e mobilidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre quem é a DRINT. A Diretoria de Assuntos Internacionais da Unitins é um setor que atua na internacionalização da universidade, em parcerias com as pró-reitorias de ensino, pesquisa e extensão. Atua também na diplomacia e no relacionamento inter/nacional, tá? Porque quando a gente fala de relações internacionais, que é aquilo que a DRINT se propõe, a gente precisa entender que relações internacionais competem a duas áreas, ao que é internacional e ao que é o relacionamento da universidade com a sua comunidade externa, tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que é internacionalização acadêmica. Eu vou ler aqui algumas citações. Que os sujeitos possam experimentar, na condição de estudantes e professores, o mundo globalizado, interagir no mercado multicultural e contribuir para o desenvolvimento social. Então, através dessa definição, nós percebemos que internacionalizar a universidade significa colocar a universidade no mundo. Hoje, vivemos em um mundo globalizado, interconectado. Não podemos mais e não temos mais como viver isoladamente só na nossa localidade. Então, internacionalizar a universidade é tratar de diversos aspectos que coloquem o mundo dentro da universidade e a universidade no mundo. A internacionalização se constitui em uma ferramenta-chave para transformar a educação superior, fortalecer suas comunidades e promover a qualidade e a pertinência do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, isso aqui faz parte de uma declaração da Unesco, em que a Unesco fala sobre internacionalização acadêmica em 2018. Ou seja, internacionalizar a universidade é fundamental para que a gente troque conhecimentos, para que a gente desenvolva o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente esteja atualizado com a produção dos conhecimentos, dos relacionamentos, do que está acontecendo no mundo. A internacionalização na Unitins, ela tem o foco nessas 5 áreas: a área linguística, a área cultural, o relacionamento, a cooperação e a mobilidade acadêmica. Quando a gente fala de internacionalização acadêmica, muitas vezes as pessoas pensam automaticamente no intercâmbio. Todo mundo pensa em estudar fora ou em receber alunos estrangeiros e conviver com eles na universidade. Isso é o que a gente chama de mobilidade acadêmica. Realmente é muito importante, mas não é a única forma de internacionalizar a universidade. A internacionalização acadêmica na universidade começa especialmente com o aprendizado dos idiomas estrangeiros. O quanto a nossa comunidade acadêmica é bilíngue ou multilíngue, o quanto a nossa comunidade acadêmica conhece outros idiomas. A partir do conhecimento de outros idiomas, também veio o conhecimento de culturas estrangeiras. O quanto a nossa comunidade acadêmica conhece, convive, troca culturas, né, com outros países, das mais variadas línguas, das mais variadas culturas. Isso tudo prepara a nossa universidade para uma experiência de mobilidade, caso seja a vontade ou a condição dos alunos, mas independente de ocorrer a mobilidade ou não, a preparação linguística e cultural estrangeira, internacional,
dentro da universidade já proporciona para alunos, professores e comunidade acadêmica uma experiência muito mais ampla com o ensino superior, uma experiência de trocas de conhecimentos ampliados, de conhecimentos que vêm de outras fontes, de uma formação humana, social, ampla. Então, a internacionalização linguística e cultural faz parte do que a gente chama, dentro das relações internacionais acadêmicas, de internacionalização em casa, e é muito importante. A parte de relacionamento é a parte que estabelece aí as relações internacionais, a primeira parte do nome. É a gente conviver, estabelecer boas parcerias, estabelecer uma boa representação diplomática frente a outros países e instituições da universidade. E, por fim, a cooperação e a mobilidade acadêmica são as partes que mais comumente a gente associa com a internacionalização acadêmica, que é, de fato, as parcerias que a gente firma com universidades, instituições públicas e privadas, regionais, interestaduais, estrangeiras, nacionais, em que a gente vai desenvolver projetos em comum e também as viagens, a mobilidade de pessoas. Então, pensando de uma forma mais ampla, a gente prepara, a internacionalização ela começa com uma preparação da nossa comunidade acadêmica na base linguística e cultural e na base dos relacionamentos, para depois chegar na mobilidade, na cooperação acadêmica. Então, hoje, a Uniteams executa algumas atividades, né? Nós temos algumas parcerias, alguns convênios de cooperação e mobilidade acadêmica, e eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês a partir de agora. Então, quais são as atividades de um acordo de cooperação acadêmica, né? Quando a gente fecha um acordo, quando a gente firma um acordo de cooperação acadêmica, a gente pode desenvolver projetos de pesquisa, organização e divulgação de eventos científicos, sociais e culturais, publicações acadêmicas conjuntas, também publicações artísticas, atuação em programas de pós-graduação, por exemplo, como a participação em bancas, viagens de pesquisa, viagens técnicas, visitas a arquivos ou laboratórios, qualquer tipo de visita técnica ou de pesquisa, participação em disciplinas e cursos, tá? Então, o acordo de cooperação, ele permite que duas instituições, o acordo de cooperação, ele estabelece que duas instituições vão cooperar uma com a outra. E a cooperação, ela vem de um princípio humanitário, ela vem de uma ideia de que as nações, os povos, eles têm conhecimentos diferentes, muitas vezes vivem em pé de desigualdade, e a cooperação tem o objetivo de desenvolver o planeta, os mais variados povos e nações, com um desenvolvimento mais ou menos igualitário, promover igualdade, promover justiça social em nível global. E também, não só isso, mas numa ideia de que nós não estamos sozinhos neste planeta. Então, nós temos o dever de ajudar um ao outro, né? Então, a ideia de cooperação é uma ideia muito ampla e muito significativa dentro das relações internacionais e que nós devemos nos ajudar. E quando a gente estabelece um acordo de cooperação, a gente faz esse acordo com a finalidade de estabelecer essas ou outras atividades em conjunto. Hoje, a Uniteams tem um acordo de cooperação com a Universidade da Beira Interior. Eu dei um print aqui na página oficial. Essa é uma universidade portuguesa. Hoje, através deste acordo de cooperação, nós temos um projeto de pesquisa sendo desenvolvido, um projeto de pesquisa multinacional, né? Não é só Uniteams e UB, na realidade envolve diversas universidades brasileiras e outras universidades na Europa, como a Universidade de Foggia, na Itália. Então, esse é um projeto de pesquisa internacional que está acontecendo aqui na Uniteams e que estuda os impactos sociais da pandemia da Covid-19. Então, são pessoas do mundo inteiro unidas, cooperando, estudando em conjunto, pensando em conjunto para trabalhar nesse sentido, para entender essa questão. Essa é uma das atividades que está sendo desenvolvida, porém nós podemos desenvolver muitas outras atividades aqui com esta universidade parceira.
Nós também falamos de mobilidade, né? E quando a gente fala de mobilidade, a gente precisa compreender o seguinte: a mobilidade ela pode acontecer, isso com o avanço das tecnologias e também a pandemia, né, da Covid-19 acelerou muito esse processo, né? De a mobilidade acontecer de forma virtual. Então, hoje, quando a gente fala de mobilidade acadêmica, fazer cursos, estudar, ir a um lugar, você não precisa necessariamente ir presencialmente. Você pode ir virtualmente. Então, existem parcerias, existem projetos de mobilidade virtual e de mobilidade presencial. Dentro desse acordo de mobilidade, nós temos algumas parcerias. Uma delas, dentro da perspectiva da mobilidade virtual, é o Inilatmove. O Inilatmove é uma plataforma, um site de uma rede latino-americana. Eu deixei aqui também o link para vocês consultarem, o print da primeira página para vocês consultarem, que é uma experiência muito interessante, porque são universidades de toda a América Latina que disponibilizam cursos, que disponibilizam oportunidades de graduação, de pós-graduação, de extensão, em que os alunos de todas essas universidades conveniadas da América Latina podem aderir, se juntar, fazer parte sem sair de casa, gratuitamente, sem gastar nada, tá? Então, isso é uma oportunidade muito interessante e é uma facilidade hoje do avanço tecnológico, da maneira como a gente está vivendo no planeta, fazer essas cooperações de forma virtual. Recomendo todos os alunos e também a comunidade da Unitins como um todo de consultar esse catálogo, tá? Quem tiver interesse em fazer esse ou qualquer outro projeto dentro de relações internacionais, deve entrar em contato conosco. Então, os alunos que encontrarem alguma oportunidade no site da Inilat devem entrar em contato com a Diretoria de Assuntos Internacionais. Então, aqui a mobilidade do Inilatmove, né? Uma parceria entre universidades latino-americanas, cursos livres e disciplinas de graduação e pós-graduação. Você pode estudar idiomas estrangeiros, você pode estudar as mais variadas áreas, tais como administração, negócios, enfim, todas as que estão aqui. E a vantagem, gratuito, sem sair de casa, e é uma experiência internacional, certificada, tudo bonitinho, registrado para vocês. Essa aqui é uma outra parceira da Unitins, a Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, que é uma universidade que permite a mobilidade presencial. A Unitins já lançou um edital agora em agosto para pós-graduação. Tivemos uma aluna contemplada, essa aluna está fazendo a mobilidade dela e pretendemos para o ano que vem lançar novos editais para graduação também, para pós, com vagas para oportunidades de mobilidade presencial para esta universidade. Também temos um contato com a universidade, o convênio, né, firmado, o acordo de cooperação e mobilidade firmada com a Universidade das Flores, em Buenos Aires, na Argentina, e pretendemos em breve também lançar editais com oportunidades para a mobilidade presencial. Então, essas, né, que eu apresentei até agora são algumas das universidades com as quais a Unitins tem parcerias firmadas. Mas, além dessas universidades, existem diversas outras organizações de internacionalização acadêmica que oferecem bolsas de estudo, que oferecem oportunidades de mobilidade presencial, de mobilidade virtual, de cooperação, enfim, os mais variados trabalhos em conjuntos, e essas instituições, elas oferecem os editais próprios, né? Então, caso vocês tenham conhecimento, nós costumamos divulgar periodicamente as oportunidades, né? Mas caso qualquer aluno venha a conhecer uma oportunidade por via de divulgação da DRINT ou por qualquer outra via, entre em contato conosco que nós podemos prestar todo o auxílio para concorrer a esta oportunidade. Aqui apresento a bibliografia desta apresentação e deixo aqui também os contatos da Diretoria de Assuntos Internacionais. Então, tem aqui o meu e-mail, patricia.ap@unitins.br, e o e-mail da diretoria, drint@unitins.br. Quem quiser
fazer qualquer atividade ou quem tiver qualquer dúvida, vocês estão se preparando para o ENAD, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre internacionalização acadêmica, relações internacionais, assuntos internacionais, entre em contato conosco, nós estamos com a total disponibilidade para responder vocês, alunos da Unitins, e para ajudá-los como for necessário, tá bom? Sejam bem-vindos à Diretoria de Assuntos Internacionais e contem conosco. Muito obrigada!